Olá, estudante! Eu sou a professora Michele Cunha e nesse vídeo nós veremos alguns exercícios de trigonometria. No vídeo número 1 desta série, a professora Alice deixou um problema inicial. Então, você conseguiu resolver? Bom, se não conseguiu resolver, aqui nós vamos resolver ele juntos. O exercício diz o seguinte: o topo B de uma torre vertical AB é visto de um ponto C do solo sob um ângulo de 30 graus. A distância C, a base da torre, é 100 metros. Calcular a altura da torre. Então, aqui nós temos o desenho que mostra que o observador está aqui nesse ponto C. Ele avista a altura da torre em um ângulo de 30 graus. Essa torre, ela é vertical. E o ângulo formado entre ela e a base é de 90 graus. Ou seja, esse é um triângulo retângulo. Aqui. Sabemos também que a altura dessa torre, que aqui eu vou chamar de H, e essa medida de 100 metros dado aqui, são catetos desse triângulo retângulo. Então, nós temos o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e o cateto adjacente. Assim, a gente pode utilizar, nesse desenho aqui, a tangente, pois a tangente de um ângulo, ela é calculada através do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, a tangente de 30 graus é igual à altura dividido por 100 metros. No vídeo número 7 dessa série, a professora Lohane ensinou a calcular a tangente de 30 graus. Então, nós sabemos quanto ela vale. Ela vale raiz de 3 sobre 3. Ao calcularmos cruzado, nós teremos que 3 vezes h é igual a 100 vezes raiz de 3. E pronto, aqui achamos a nossa altura, dividindo ambos os lados da igualdade por 3. Ou seja, a altura dessa torre é 100 raiz de 3 sobre 3. Fácil, né? Então, vamos agora passar para outro exercício. Considerando os triângulos ABC e A', B', C', sendo o ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C', calcule as medidas x e y. Então, aqui estão nossos triângulos, nossos dois triângulos. Nós sabemos que quando dois triângulos têm as suas medidas, seus ângulos internos de medidas iguais, eles são triângulos semelhantes. Então, como diz o exercício que o ângulo A é igual ao ângulo A', e o B igual a B' e o C igual a C', os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes. Isso implica, então, que todos os seus lados eles são proporcionais. Vamos ver aqui. O 18 do triângulo ABC está para o Y, é proporcional ao Y do triângulo A', B', C'. Do mesmo modo que o X no triângulo ABC é proporcional ao 18 do A', B', C', assim como o 12 é proporcional ao 9. Então, desse modo, nós podemos encontrar os X e o Y das seguintes formas, como pede o exercício. Primeiro, nós vamos utilizar os lados proporcionais, escolher uma incógnita. Eu escolhi aqui o Y, então o 18 está para Y, assim como o 12 está para 9. Peguei o lado que não tem incógnita nenhuma para achar o valor de Y. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que 12 vezes Y é igual a 9 vezes 18. Isso implica que Y é igual a 162 dividido por 12. E aqui nós temos o resultado do nosso Y, que é 13,5 unidades de comprimento. Da mesma forma, vamos utilizar o X. O X está para o 18, assim como o 12 está para o 9. Multiplicando o cruzado, vamos ter que 9 vezes X é igual a 12 vezes 18. Assim, o X é igual a 216 dividido por 9. E, novamente, achamos o nosso X, sendo X igual a 24 unidades de comprimento.
Então, agora vamos passar para um exercício um pouquinho mais difícil. Esse foi muito fácil, né? Então, nesse próximo exercício é o seguinte. Para medir a largura de um rio de margens paralelas sem atravessá-lo, um observador no ponto A visa um ponto B na margem oposta. Suponha que a B é perpendicular às margens. De A, ele traça uma perpendicular a AB e marca sobre ela um ponto C, distando 30 metros de A. Em seguida, ele se desloca para C, visa os pontos A e B e mede o ângulo BCA igual a 70 graus. Sabendo que a distância sobre a B de A à margem do rio é 3 metros e que a tangente 70 é 2,75, determine a largura do rio. Então, agora eu sugiro que você pause esse vídeo e tente resolver esse exercício sozinho. E assim que você conseguir terminar, volte aqui para verificar a solução desse problema. Ok, então vamos lá para a resolução do nosso problema. Vamos entender o que o nosso exercício diz. Então, um observador está aqui no ponto A. Ele avista um ponto lá do outro lado do rio, B. Essas linhas aqui são o nosso rio, tá? Então, ele avista aquele ponto B. O exercício nos diz que a distância desse ponto até a margem do rio, que aqui eu chamei de M, é 3 metros. Ele quer que a gente ache a largura desse rio. Aqui eu vou chamar de X. Então, esse AB é perpendicular a esse AC e é 30 metros. Quando ele chega aqui nesse ponto C, ele olha tanto para o ponto A quanto para o ponto B e mede um ângulo de 70 graus entre esses dois pontos. Agora, vamos ver o que o exercício nos dá. Vamos estar aqui. Ele nos dá que o AC é 30 metros, que o ângulo BCA é 70 graus, que a distância do A até a margem do rio é 3 metros e que a tangente de 70 é 2,75. Nós precisamos achar o X. Então, se a gente sabe que o A e o AB é o X, que é esse pedaço aqui, mais o 3, que é esse pedaço aqui, dá tudo isso. Ok? Então, aqui a gente já tem um triângulo retângulo. E a gente tem os catetos desse triângulo retângulo. O AB, que é o cateto oposto ao 70, e o AC, que é o cateto adjacente ao 70. O exercício já nos dá aqui de lambuja que a tangente de 70 é 2,75. Então, fica bem claro que a gente precisa usar a tangente para resolvê-lo. Então, a tangente de 70 é igual a x mais 3, que é o cateto oposto ao ângulo de 70, que é o AB. Aqui nós colocamos o AB. Sobre 30, que é o cateto adjacente. Já substituindo aqui esse valor aqui que o exercício nos deu da tangente, nós vamos ter que 2,75 é igual a x mais 3 sobre 30. Multiplicando ambos os lados da igualdade por 30, nós vamos ter que x mais 3 é igual a 30 vezes 2,75. Agora, 30 vezes 2,75 é 82,5. Diminuindo 3 de ambos os lados da igualdade, nós vamos ter que x é igual a 82,5 menos 3. Isso nos dá o valor de x, que é 79,5. E aqui está a largura do nosso rio. Certo? Vamos passar para o próximo, então? O próximo exercício, ele nos diz o seguinte. No triângulo retângulo abaixo, temos AB igual a AC igual a 1 e BC igual a BD. Calcule a medida de BC e calcule o seno de 18 graus. Então, aqui ele está me dizendo que o AC vale 1 e o AB também vale 1. Então, isso já me mostra que esse ângulo tem dois lados iguais.
Os triângulos que têm dois lados iguais são triângulos isósceles. Do mesmo modo, eu já posso definir que, como ele é um triângulo isósceles, esse ângulo é igual a esse ângulo. Eles são ângulos iguais, porque os lados deles são iguais. Nós sabemos também que as medidas a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. E nesse triângulo nós já sabemos que esse aqui é 36. Então, nós vamos diminuir 36 de 180, que o máximo é 180. Nos sobra 144. Ao dividirmos por 2, temos que o ângulo em B é 72 e o ângulo em C também é 72. Ok? Entendido isso? Aqui é 72. O exercício também nos diz que o BC é igual ao BD. Ou seja, esse aqui é igual a esse aqui. Opa, então nós temos aqui um outro triângulo, cujos dois lados são iguais. Isso significa que ele também é um triângulo isósceles. E se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos também são iguais. Ou seja, o ângulo D é igual ao ângulo C, que é igual a 72. Agora, para nós acharmos o outro ângulozinho que falta nesse triângulo menor, é só a gente somar 72 mais 72 dá 144. 180 menos 144, aqui é 36 graus. Ok? 36 graus. Olha, agora, esse triângulo ABC e o triângulo DBC tem todos os ângulos internos iguais, então eles são triângulos semelhantes. Se eu sei que toda essa parte aqui tem 72 e esse pedacinho aqui tem 36, se eu diminuir 72 de 36, eu vou achar o outro ângulo aqui, que também vai ser 36. E agora, esse triângulo ABD também tem dois lados iguais. Também é um triângulo isósceles, porque os dois ângulos aqui são iguais. Então, esses dois lados são iguais. O exercício nos diz que esses dois ângulos, o BD e o BC, são iguais. Então, agora nós descobrimos que não só o BC e o BD são iguais, mas o AD é igual ao BD, que é igual ao BC. Seguindo em frente, então, nós temos aqui o desenho mais organizado, que vamos calcular agora o item A, que é a medida de BC. Eu chamei aqui BC de X, tá? Então, vimos anteriormente que o BC é igual ao BD, que é igual ao AD. Então, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, todos eles valem X. No exercício, o enunciado do exercício nos diz que AB e AC valem 1. Então, se toda essa parte aqui vale 1 e esse pedacinho aqui vale X, quanto vai valer este outro pedacinho aqui? Ele vai valer 1, que é tudo isso, menos o X. Ok? Então, vamos lá. A gente viu que os triângulos ABC e DBC são semelhantes. Por quê? Porque eles possuem todos os ângulos internos iguais. Então, pela
semelhança de triângulos, nós podemos dizer o seguinte, que o ângulo no triângulo ABC, oposto, lado oposto ao ângulo 36, é x. Já no triângulo DBC, o oposto ao 36 é o 1 menos x. Então, o x do ABC é proporcional ao 1 menos x do DBC. Também podemos ver que o oposto ao 72 aqui, ó, do triângulo ABC é 1. E o oposto do 72 do DBC é x. Então, o 1 é proporcional ao x também. Certinho? Então, vamos lá. Vamos começar a calcular. O x está para 1 menos x, assim como o 1 está para o x. Calculando cruzado, nós vamos encontrar que x² é igual a 1 menos x. Isso nos dará uma equação de segundo grau. Para resolver essa equação, nós vamos achar se o delta é válido. O delta se calcula com b² menos 4ac. Então, aqui, nós vamos ter o b² é 1, então vai ser 1² menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Isso nos dá um delta igual a 5. Agora, vamos calcular o x. O x é igual a menos b. O b é 1, menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Aqui, nós achamos dois valores para x. O x1 e o x2. Como a medida de BC que a gente quer achar é uma medida, precisa ser uma medida positiva, uma medida de comprimento, então, nós vamos descartar o x2 por ser um número negativo. E o BC vai ser igual ao x1, que é igual a menos 1 raiz de 5, mais raiz de 5 sobre 2. E aqui está a nossa resposta do item A. Vamos passar, então, agora para o item B. Então, no item A, a gente encontrou o valor de BC. No item B, a gente precisa descobrir o seno de 18. Mas como nós vamos fazer isso, professora? Nenhum lugar diz 18 aí. Onde eu vou achar um ângulo de 18 graus? Então, nós sabemos que o triângulo ABC é isósceles. Então, a altura relativa à base do triângulo isósceles, ela também é a mediana e a bissetriz. Vamos ver se eu consigo aqui fazer uma altura mais ou menos. Então, essa altura relativa à base num triângulo isósceles vai nos dar a mediana, ou seja, esse ângulo, esse lado, é igual a esse lado. E a bissetriz vai dividir este ângulo em dois ângulos iguais. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos ter aqui 36 dividido por 2, vai ter o nosso ângulo de 18 graus. E aqui a gente pode trabalhar agora. Então, se nós temos tudo isso aqui, vamos pensar nesse triângulo retângulo aqui para calcularmos o nosso seno de 18 graus. O lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, tá? Então, aqui é a nossa hipotenusa. O lado oposto, o cateto oposto ao ângulo de 18 graus, é a metade desse valor que nós achamos no item A, porque ele vai dividir em dois lados iguais. Então, sabemos que o seno de um ângulo é calculado pelo cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. E aqui nós vamos calcular, então, o seno de 18 graus é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 vezes 1/2, porque eu quero só a metade dessa medida.
dividido pela hipotenusa, que é 1. E aqui, então, nós vamos ter o nosso seno de 18 graus igual a raiz de 5 menos 1 sobre 4. E aqui está a resposta do nosso item B. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volte o vídeo, assista novamente e faça os exercícios. E até a próxima!